Olá, eu me chamo Chauanda Leal e a partir de agora eu vou iniciar a defesa do meu trabalho, que recebeu o título Os Resíduos Sólidos Urbanos à luz da didática para a educação profissional e sob a perspectiva da educação ambiental crítica, que faz parte do meu trabalho, né, de conclusão do programa de pós-graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Eu escolhi o eixo tecnológico Ambiente e Saúde e também o curso técnico Meio Ambiente, e a disciplina escolhida foi a disciplina de Saúde Ambiental. O meu objetivo foi o de desenvolver uma intervenção pedagógica sobre resíduos sólidos urbanos, aplicando essa intervenção pedagógica a estudantes do curso técnico de nível médio em meio ambiente. Então, ao fazer uma análise acerca da disciplina de didática para a educação profissional, o que eu pude constatar? Eu pude constatar uma preocupação com a formação do indivíduo, não apenas para o mercado de trabalho, mas eu pude constatar uma preocupação com a formação do indivíduo em termos de cidadania. E isso também eu pude perceber em Paulo Freire, porque Paulo Freire apontava sobre essa importância do docente na sua didática, no seu fazer docente, o professor ele ser um fomentador de reflexão, ou seja, era necessário o professor conduzir os seus alunos a refletirem acerca da realidade, acerca das condições de vida, acerca do contexto em que os estudantes eles estão inseridos. Então, por conta disso, eu escolhi a temática dos resíduos sólidos e, dentro desse contexto da disciplina também de didática voltada para a educação profissional, só que também trabalhando sob esse viés da educação ambiental crítica. Para construir o trabalho pedagógico, eu me alicercei em Paulo Freire, me alicercei também nos estudos de Maria das Graças Nicolete Mizukami. Quanto a essa questão da educação profissional e tecnológica, tomei por base os estudos de Frigoto, de Ciavata e Ramos, e também de Maria Ciavata. No que tange à educação ambiental crítica, tomei por base os estudos de Carvalho, de Loureiro, também os estudos de Lairargues. E essa intervenção pedagógica, que eu vou apresentar agora, ela foi pensada para acontecer de maneira virtual e ela foi também programada para ser desenvolvida em um período de 4 encontros, sendo um encontro por semana, e ela foi, como já foi dito anteriormente, né, programada para ser desenvolvida virtualmente. Então, no que se refere a esse primeiro encontro, a ideia é de que, a princípio, no primeiro momento, ocorresse uma explanação oral dialogada sobre o panorama dos resíduos sólidos no nosso país. Ou seja, a princípio, seria necessário apontar as consequências do descarte dos resíduos sólidos urbanos aqui no nosso país, falar sobre essa questão do descarte incorreto para o meio ambiente e também para a sociedade, e realizar também uma explanação acerca da legislação ambiental. É necessário salientar que, a todo momento, como se trata de uma explanação oral dialogada, os estudantes eles teriam espaço para poder questionar, para poder fazer levantamentos, trazer suas impressões, né? Trazer situações do cotidiano que também tenham relações com o conteúdo, com o assunto que estiver sendo ministrado. Quanto a essa questão do desenvolvimento da atividade, a aula expositiva dialógica, os estudantes eles utilizariam, né, os recursos de áudio e vídeo, já que a aula seria desenvolvida em ambiente virtual, né, que a plataforma disponibiliza, e eles manifestariam as suas opiniões, né, acrescentariam informações, exporiam também situações que tivessem correlação com o assunto. E, quanto aos recursos, seria necessário fazer previamente, organizar slides,
com o auxílio do PowerPoint, e essa aula ela teria sido programada para ser ministrada por meio do Microsoft Teams. No que tange à avaliação, os estudantes eles seriam avaliados individualmente, né, por meio da sua participação individual, mas os estudantes também seriam avaliados de maneira coletiva, ou seja, por meio do debate proposto, por meio da interação com os demais estudantes. Já no segundo encontro, a intenção seria de incitar a reflexão sobre o consumo demasiado, sobre o consumo supérfluo, ou seja, sem necessidade de compra, sobre os tipos de obsolescência, ou seja, sobre a obsolescência programada e obsolescência perceptiva. Também falaríamos sobre essa questão dos debates, dos impactos ambientais que são causados por essa questão da geração dos resíduos sólidos urbanos. E no que se refere a essa questão do desenvolvimento da atividade, os estudantes eles seriam divididos em grupos e eles realizariam a leitura do artigo A Insustentável Sociedade de Consumo, de autoria de Cris Bueno. É um artigo que foi escrito no ano de 2008, e a partir daí os alunos eles identificariam de maneira colaborativa, porque a ideia é este trabalho grupal, que os alunos eles possam compartilhar informações e construir conhecimento de maneira coletiva e de maneira colaborativa, que eles pudessem, né, compartilhar informações e conhecessem o contexto social, a realidade, os problemas, né, em que cada um dos estudantes vivem, e eles compartilhassem essas realidades. E depois disso, seria necessário que os grupos criassem um mural no Padlet, que é uma plataforma virtual em que os estudantes eles teriam que fazer um trabalho e inserir também nessa plataforma. Então, os recursos que seriam utilizados nessa aula seriam o Microsoft Teams e também seria esse mural no Padlet, que inclusive está aqui nessa imagem que eu trouxe. E a avaliação ela seria de forma contínua, seria considerada exatamente a postagem das atividades do grupo e também seria considerada essa questão da postagem da atividade se o contexto da atividade tem relação com o texto que foi utilizado como apoio, né? Que é o texto A Insustentável Sociedade de Consumo, de Cris Bueno. No terceiro encontro, nós faríamos uma explanação sobre a história do consumo na sociedade capitalista, falaríamos sobre a educação ambiental crítica, porque ela é a perspectiva da educação ambiental que mais se aproxima com as bases conceituais que constituem, fundamentam a educação profissional e tecnológica. E, nesse sentido, como era que essa atividade ela seria desenvolvida? Previamente, a gente iria enviar para os estudantes textos e vídeos no Google Classroom. Os estudantes iriam ter acesso, iriam ler, iriam assistir a esses vídeos, e num momento síncrono, os estudantes eles seriam novamente divididos em grupos, onde eles precisariam, né, se reunir para poder responder em questões que teriam uma relação, né, para eles entenderem essa relação que há entre o capitalismo, o consumo e a geração de resíduos, e eles teriam que explicar qual que é essa relação entre o capitalismo, o consumo e a geração dos resíduos sólidos urbanos. E, consequentemente, utilizaremos como recurso o Google Classroom e também o Microsoft Teams, que foi a plataforma mais utilizada ao longo dessa intervenção. A avaliação ela será oral e processual. O objetivo é de que essa discussão dentro dessa roda de conversa ela gere esse fortalecimento dessa consciência contra-hegemônica e pautada nesse sentimento de conservação da vida e essas sínteses, né, que seriam elaboradas pelos grupos, pelos times, também seriam consideradas nesse processo avaliativo. No quarto encontro, esse encontro ele já é mais voltado
para essa questão da avaliação da intervenção, porque é muito importante esse feedback do estudante, é muito importante que o discente ele fale a respeito da metodologia, ele fale a respeito dos conteúdos que foram abordados, ou seja, de fato, o estudante ele vai poder manifestar sua opinião acerca da nossa intervenção pedagógica. Então, o quarto encontro, a finalidade dele é exatamente essa. Então, de que maneira essa atividade ela seria desenvolvida? Nós iríamos propor uma roda de conversa sobre as atividades que foram desenvolvidas ao longo da intervenção e, posteriormente, os alunos iriam responder a um questionário no formato de um quiz. Então, a realização desse último encontro seria necessário contar com o suporte do Google Meet e do Kahoot, que é um recurso de formulários online, de um quiz online. E para avaliar, seria exatamente as respostas desse quiz, desse questionário. Então, quais que seriam os resultados esperados ao longo dessa intervenção pedagógica? Então, espera-se que, ao fim da intervenção pedagógica, os estudantes eles possam refletir acerca das condições de vida em que estão inseridos, que eles questionem o modelo produtivo vigente, tendo em vista em que este modelo ele não respeita as capacidades naturais e que ele acentua as desigualdades sociais que existem na nossa sociedade. Ainda é esperado que o discente ele repense sobre os seus hábitos de consumo, tendo em vista que estão diretamente ligados à geração dos resíduos sólidos urbanos. E essas são as referências que foram utilizadas. Obrigada.